Tradutor, Otaquinho Souta assistiu aos jogos do torneio. Ele avaliou todas as proezas de combate dos participantes com base no que eles mostraram nas partidas. Ele também tinha uma ideia da força de Brian. Na luta de Brian, ele mostrou força e velocidade que não são normais para um aluno do curso de mago. A força de seus socos era forte e sua velocidade tão rápida que ele derrotou seus oponentes em apenas 2 minutos. Ele deveria dizer que Brian ganhou esse poder como um aventureiro? Assim como ele, Brian era muito proficiente em combate corpo a corpo, muito mais forte do que Alice, e ele entrou aqui no instituto para aprender magia. Ele também viu um lutador mais forte no curso do escudo. Principalmente aquele que se chamava Brando. Brando era um lutador resistente e sua defesa era extremamente difícil de romper. Se nada desse errado, Brando era o lutador mais forte aqui do torneio. Claro, se a magia não fosse proibida aqui, Lumilia e Alice seriam capazes de se igualar a ele. Agora que a primeira rodada do torneio terminou, é hora da segunda rodada. Eles iriam lutar contra aqueles que vencessem sua primeira batalha. Alex deu-lhes 5 minutos para se prepararem antes de começarem a primeira batalha da segunda rodada do torneio. Zack, o sexto melhor classificado, virou a cabeça para Rain, o segundo melhor classificado, e disse: agora que entendemos um pouco a força deles, quer apostar comigo? Como segundo colocado no instituto, você possui uma grande quantidade de pontos. Estou certo, eu disse para não falar comigo. Seu lixo! Rain bufou e olhou para os participantes. Haha, ainda tenho muitos pontos aqui. O que devo fazer com isso? Zack riu sem jeito enquanto olhava para o objeto preso em seu pulso. O objeto parecia um relógio de pulso e esse item era propriedade privada do instituto. Seus pontos e informações foram registrados nesta peça de tecnologia. Eles também podem usar este item para desafiar os outros alunos aqui a subirem suas classificações e ganhar pontos. Os pontos podem ser usados para resgatar livros de feitiços e artes de combate. Os alunos também poderiam usar isso para fazer com que um professor lhes ensinasse uma habilidade ou soletrar 1 a 1. Alguns dos alunos usaram esses pontos para alugar um quarto de moradia aqui no instituto e alguns usaram para usar o campo de treinamento por conta própria. Havia muitos usos de pontos aqui neste instituto. Em suma, esses pontos eram como a moeda do Instituto Ladro. Souta e os outros ainda eram novos aqui, então Barga não preparou os itens para seu uso. Ah, que exibição maravilhosa! Zack ouviu uma voz feminina em seu lado esquerdo, então ele virou a cabeça para olhar. Virando a cabeça, ele viu uma garota vestindo o uniforme do instituto. Ela tinha longos cabelos lilazes amarrados em um rabo de cavalo. Seu olho esquerdo era azul enquanto o outro era vermelho. Ela era Yanagi Shina, a número 1 em todo o instituto. A aluna mais forte aqui no Instituto Ladro. Eu não pensei que ela viria aqui, Zack murmurou em voz baixa. Ele sabia que essa garota tinha alguns parafusos soltos em sua cabeça, então ele não se incomodaria em se associar a ela. NT, só eu já gostei dela. Ele estremeceu ao lembrar daquelas pessoas que ela destruiu. Em todo o instituto, ela dominou a todos desde que se matriculou aqui. Mesmo Rei não era páreo para ela. E pensar que este pequeno torneio atrairia sua atenção. Ele sabia que ela nem assistia aos outros torneios que o professor Alex fez na outra classe, mas agora, ela realmente veio aqui. A segunda rodada do torneio começou. A batalha foi feroz e intensa. Isso esgotou alguns dos alunos que não tinham muito vigor. Embora alguns deles tenham vencido a batalha, não puderam participar da próxima rodada porque não tinham mais vigor o suficiente. Eles não tinham tempo suficiente para recuperar o vigor, pois Alex só lhes deu 5 minutos. Então, alguns deles só podiam se render. A cada batalha, a multidão que assistia ao torneio aumentava. Enquanto decorria o segundo turno, Souta percebeu que Lumilia acordou. Ele deu um tapinha no ombro de Brian e disse: vou verificar se ela está bem. Brian olhou para Lumilia e acenou com a cabeça. Ele então fechou os olhos para recuperar um pouco do seu vigor. Muito bom, Souta olhou para Brian que estava descansando antes de balançar a cabeça. Ele voltou sua atenção para Lumilia e lentamente se aproximou dela. Alice,
que também estava recuperando seu vigor, abriu ligeiramente os olhos e olhou para as costas de Souta. Depois de alguns momentos, ela balançou a cabeça e abriu a boca. Não posso, esta minha forma é muito fraca. Não posso usar toda a minha força. Ela olhou para as chaves. Se ela ganhasse sua próxima partida, ela enfrentaria Brian. Ela olhou para Brian se perguntando se ela poderia vencê-lo em sua condição. Das lutas anteriores, ela sabia que a força física de Brian era maior do que ela e suas habilidades de combate corpo a corpo eram extremamente boas para poder rivalizar com Souta. Lumili abriu lentamente os olhos. Ela viu o olhar preocupado de seu colega. Ela estava se perguntando o que aconteceu e estava prestes a perguntar a eles quando se lembrou que lutou com seu colega de classe no torneio. Você está bem, representante de classe? Eu estou bem. Lumili segurou a cabeça dela enquanto se sentava e olhava ao redor. Parece que o torneio ainda estava em andamento. Ela apertou sua têmpora com força quando se lembrou de sua luta. Ela foi derrubada no primeiro round e não conseguiu nem lutar contra aquele homem. Isso era uma grande humilhação para ela. Ela é a terceira filha da família Svares e devia mostrar que não era fraca. Ela não esqueceria o porquê ela se matriculou neste instituto. Não se force. Uma de suas colegas disse em um tom preocupado. Lumili ouviu as palavras da colega. Ela balançou a cabeça e agradeceu. Ela disse que está bem agora e que não precisa se preocupar com ela. Yu. Você está bem? Ela ouviu a voz de um homem ao lado de seus ouvidos. Ela virou a cabeça e viu o homem que a derrotou antes. Ele se chamava Souta Eshi, se ela não estava enganada. Estou bem. Você não precisa se preocupar comigo. Lumilia cruzou os braços. Fico feliz, só fiquei um pouco animado mais cedo porque não luto com alguém há muito tempo, disse Souta ela. Na verdade, faz apenas alguns dias que ele lutou com a Mulher Vermelha. Ele simplesmente saiu do controle desta vez, pois queria testar seu poder contra os alunos aqui no Instituto Ladro. Entendo, Lumilia franziu a testa ao olhar para ele. Um pouco animado? Ela estava pensando se ele é um maníaco por batalha ou não. Sim, a atitude que ele mostrou na luta foi diferente de seu eu usual normalmente. Ele é apenas um aluno quieto que só falava com Brian e Alice. Ele também não tinha amigos, exceto aqueles dois. Como ela sabia disso? Claro, ela é a representante da classe, então ela pensou que precisava observar sua classe. Ela pelo menos precisava entender a atitude e a personalidade de seus colegas. Após medir sua capacidade de mana e suas afinidades, ela focou sua atenção nesses três. Brian, Alice e Souta, essas três pessoas tinham um potencial que a superava. Ela conhecia as regras do instituto. Os pontos eram as coisas mais importantes aqui. E ela precisava de Brian, Alice e Souta se quisesse competir com outras classes. Na próxima semana, o professor lhes apresentaria o uso de pontos. Ela já perguntou a alguns veteranos para ter uma ideia a respeito. Se um aluno deseja obter um feitiço poderoso ou artes de combate, ele precisa de pontos. Eles podiam até aprender aqueles feitiços de alto nível que o diretor e Bargan conheciam. O instituto possui milhares de feitiços e artes de combate. Não é o instituto mais famoso de todo o reino à toa. O que está errado? A voz de Souta a tirou de seu torpor. Nada. Ela olhou para ele e balançou a cabeça. Verdade. Lumilia se levantou enquanto limpava suas roupas. Ela voltou sua atenção para seus colegas de classe e conversou com eles. Souta apenas a observou conversar com seus outros colegas de classe, garantindo-lhes que ela estava bem. Ele suspirou e colocou as mãos dentro do bolso antes de olhar para o quadro com as chaves do torneio. Ele olhou para o quadro e viu que estava se aproximando do terceiro round e sua luta era a seguinte. Ele avançou e olhou para o nome de seu oponente. Pelo que ele se lembrava, este homem não era tão forte. Ele poderia facilmente lidar com seu oponente. Eu me pergunto se eu poderia conseguir alguns pontos de habilidade nesta missão. Não importa mesmo se eu não conseguir experiência, desde que eu consiga alguns pontos de habilidade. Então, vai valer a pena. Combo 25-60.